A retórica de perseguições, entre aspas, que está falado, é reforçada colocando o Supremo e Lula no papel de vilões na presença da nossa população. Comentários do Grupo Inconfidência. A postura de Trump nos enche de ânimo e esperança ao pressionar Moraes e Lula. O que eles devem preocupar-se, Moraes e Lula, é com o fato de que o governante americano, enfrentando forte oposição internacional, com coragem e determinação extremas, lançou a superbomba nas instalações nucleares do Irã, salvando o mundo do estopim de uma terceira guerra mundial, se aquele Estado fundamentalista agredisse Israel com a arma atômica, e não hesitará em afastá-los, Lula e Moraes, dos destinos do Brasil. Trump não voltará atrás em seu desiderato de impedir que nosso país mergulhe no caos e na amargura. Passemos ao segundo item. O Brasil à beira do abismo. Vivemos num período esdrúxulo e estarrecedor. Um homem apenas, dotado de grande crueldade e de ambições ditatoriais, ao lado do vermelho Lula, dita ordens absolutistas que extrapolam nossa lei maior, nossa Constituição, comandando o país com o objetivo inicial de destruir a nossa sociedade, ao corrompê-la pela liberação de drogas e pelo aborto sem limites, um aborto irrestrito, para, em seguida, entregar a nação à China comunista, que irá usufruir de nossas riquezas, tornando-nos uma colônia submissa e amorfa, sem forma. Comentários do Grupo Inconfidência. Nosso grupo oferece as seguintes sugestões face à situação de grande periculosidade atual. Primeiro, aos chefes militares da ativa do Exército, que restaurem o espírito do Exército de Caxias, que nos foi legado, que uma instituição exemplar, esse Exército, que sempre defendeu o nosso povo e manteve um forte viés, uma forte tendência anticomunista. E salvem a pátria. 2. Aos senadores e deputados federais, que, em nome dos cidadãos que os elegeram, protejam o Brasil do comunismo que Moraes e Lula querem implantar entre nós, realizando o processo de impeachment para destituí-los de seus cargos. Terceiro, aos empresários brasileiros que influenciem os membros do Congresso Nacional a agir em proteção à nossa economia, após a imposição da taxa americana, para que esses atuem, os membros do Congresso, atuem com energia sobre a causa que a provocou,
representada por quem? Por Lula e Moraes. 4. Ao valoroso presidente Trump. Ao valoroso presidente Trump. Respeitosamente, que subindo o nível de suas declarações relativas ao nosso país, na ocasião que considere adequada, divulgue a seguinte mensagem ou similar: os Estados Unidos não aceitarão que o Brasil se torne um país comunista. Essa frase queremos ouvir com muito respeito do valoroso presidente Trump. Os Estados Unidos não aceitarão que o Brasil se torne um país comunista. Isso será uma advertência incisiva que calará fundo em Lula e Moraes, ansiosos por atrelar-nos à maligna crença marxista, e isso irá amedrontá-los. Passemos ao terceiro tema: o impacto da tarifa de 50% aplicada por Trump em relação aos estados da federação, setores da economia e produtos brasileiros. Inicialmente, um destaque: o Brasil tem nos Estados Unidos a parcela mais importante de seu balanço comercial. Vejamos esse impacto da tarifa de 50% sobre os estados. São Paulo, aquele estado que mais tem a perder. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, que mais exportam para os Estados Unidos, representando 73% do que é produzido aqui e vendido àquele país. Outro estado, Mato Grosso, maior potência da agropecuária brasileira, como produtor de carne bovina. Sobre os setores, agora, o impacto. Setor florestal altera a dinâmica aplicada às exportações de produtos como madeira processada, papel, celulose e painéis, que se constituem em itens de alto valor agregado, que têm um mercado americano como principal destino. Os Estados Unidos responde por mais de 40% das exportações brasileiras de madeira. Continuando, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul contribuíram com 86,5% das nossas exportações de madeira para os Estados Unidos em 2025, neste ano. Impacto sobre os setores alimentício e automotivo serão atingidos por dependerem de embalagens e insumos de madeira. Setor aéreo, a Embraer, fabricante de aeronaves, deverá ser a empresa mais afetada pela tarifa de Trump. Sobre os produtos em geral, prejudicados comercialmente: óleo bruto de combustíveis, café, produtos semi-acabados de ferro gusa e aço, máquinas de energia elétrica, equipamentos de construção civil, cal, cimento, matérias de construção, tabaco, sucos de fruta e calçados. Comentários do Grupo Inconfidência. Mesmas sugestões concernentes aos empresários brasileiros no
Item 2. O Brasil à beira do abismo. Comentários do Grupo Inconfidência, que é o número 3 deste documento. Nós já fizemos esse comentário aí, o que os nossos empresários deveriam fazer. Então, aqui, voltar é bom até repetir nossos senadores. Vamos até pegar aqui. Por favor, aguarde um momentinho. Esse. Os empresários brasileiros que influenciam os membros do Congresso Nacional a agir na proteção da nossa economia, após a imposição da taxa americana, para que esses congressistas atuem com energia sobre a causa que a provocou, representada por Lula e Moraes. Continuando aqui, passemos agora ao tópico 4, projeto de lei contra a invasão de terras. A Câmara dos Deputados aprovou em 16 de julho o regime de urgência para um projeto de lei que trata da ação imediata da polícia em situação de invasão de terras. Isso é tudo relativo à atitude do MST. A proposta foi aprovada pela ampla maioria de 347 votos favoráveis. A proposta, com a urgência aprovada, o projeto poderá ser votado diretamente no plenário, aquele que é a grande quantidade de congressistas da Câmara, sem precisar passar por outras comissões, devido ao voto, à quantidade de votos ali e por ter a urgência aprovada. A proposta autoriza que proprietários de terra solicitem imediatamente o apoio da polícia, das forças de segurança pública, para a retirada de invasores, mesmo sem a necessidade da ordem judicial. Segundo o texto, a autoridade policial terá 48 horas para atender o pedido do proprietário da terra. Caso contrário, poderá responder por improbidade administrativa, por desonestidade administrativa. Passemos ao último item, o item 5, o Fundo Social e os produtores rurais afetados por calamidades. A Câmara dos Deputados aprovou também, em 16 de julho, o projeto de lei que autoriza a destinação de até 30 bilhões do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento das dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas. A proposta, de autoria do deputado Domingos Neto, do PSD, segue agora para análise do Senado. O relator justificou a urgência do apoio diante do cenário de perdas provocadas por desastres climáticos. É um instrumento célere, justo e financeiramente responsável para restaurar a capacidade produtiva dos agricultores brasileiros, assegurar a continuação da produção de alimentos e fornecer a resiliência do país. Que eu digo a resiliência quando o camarada cai, se levanta e age da mesma maneira como vinha agindo. Cai de novo, faz a mesma coisa. E fornecer a resiliência do país frente aos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas. O texto aprovado prevê que os recursos do Fundo Social poderão ser operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES,
e por outras instituições financeiras habilitadas que assumirão integralmente o risco das operações, inclusive o risco da inadimplência, com o objetivo de resguardar os cofres públicos. Eu só gostaria de dizer que estamos, de certa maneira, sentindo um certo ânimo com que o presidente Trump tinha feito. Aquilo que a gente fala, nada como um dia após o outro. O mundo é dinâmico e assim ele roda. Então, uma coisa que a gente não esperava, mas vamos conhecer muito bem as atitudes do Trump, do grande presidente Trump, opondo-se a essas barbaridades que ocorrem no Brasil contra o nosso povo, contra a nossa soberania, querendo tornar o nosso país comunista para entregar à China, à Rússia, particularmente à China comunista. Mauro Ribeiro. Isso, Tenente Ribeiro. Obrigado, Ribeiro. Você sempre é lembrado por mim, foi um bom oficial comigo. Muito obrigado. Coronel, não é uma vergonha dependemos dos Estados Unidos para agir contra tudo que está acontecendo no Brasil? Acho. Estou de pleno acordo com você. Mas é o ponto que as nossas forças vivas da nação chegaram, permitindo isso. Generais da ativa do Exército, pensem bem nisso. Reflitam sobre isso aí. Que é uma vergonha nós estamos dependendo de outro país para dizer, para ser pressionado as figuras malignas de Lula e de Moraes. Não tem nem dúvida, a sua observação está perfeita, estou de pleno acordo. Mas, é como eu digo, né? Surgiu isso aí e vamos explorar. Quem sabe se no Brasil acontecem medidas contra isso que está sendo feito com o nosso país, com a nossa sociedade? Vamos esperar. Que situação difícil a nossa, os governantes fazendo o que querem e o povo sofrendo. Esta sobretaxa vai atingir toda a população brasileira. Você quer uma opinião minha? Aqui? Vou dar. Eu estou pronto para sofrer tudo que possa ser para que o Brasil seja pressionado. Para que o Congresso tome as providências de impeachment que tem que ser feito. Então, essa sobretaxa vai ferir a nossa economia. Vamos ser prejudicados. Mas nessa hora, é como eu digo, eu quero ser prejudicado ao extremo, desde que esse Lula e Moraes sejam pressionados para que modifique a sua maneira de ser e para que o Brasil não seja um lacaio da China comunista. Coronel, ainda há esperança no Exército? Eu não tenho tido, mas eu acredito nisso aí. Porque eu sempre digo, o problema todo é que nós estamos com um grupo de generais de 4 estrelas comunistas, submissos a Lula, que fazem o que ele quer. Mas nosso exército não é comunista. Depende da coragem deles, de não quererem que o Brasil se torne esse país comunista e que vivam, que a nossa sociedade, que o próprio exército esteja sendo pisado por Moraes e por Lula. Pensem. Eu acho que tem esperança. Sempre há esperança. Nós temos é que fazer. Vocês também aí, generais ou militares da reserva, compareçam a quartéis, converse com os generais, mostre para eles pensarem o que poderá ser feito com essa situação que nós vivemos. Povo, também coloquem, façam seus e-mails, reclamem, vão aos quartéis também, eu sou tal pessoa, sou um cidadão, quero estar presente aqui para dizer que eu não estou de acordo com isso. É isso que nós temos que fazer. Se nós não agirmos, tudo de cabecinha baixa,
o que vai acontecer vai ser o mal, mas não vai acontecer, não. Nós vamos sair dessa situação. Sempre haverá uma esperança. O presidente Trump nos enche de esperança, punindo já para começar a lei Magnitsky com aquelas sanções para Moraes. Isso é um início só, hein? Isso é só um início. Sobre Moraes e sobre o ministro Barroso também agora. Então, essa lei Magnitsky, ela poderá ser usada à vontade. Ela começou a ser usada. Espero que o presidente Trump tenha a mão pesada para agir sobre os nossos governantes e sobre o Supremo Tribunal Federal. E nós está aqui, eu, que sou um integrante do povo, que tem a força para sofrer com esses 50% em cima, desde que eles ajudem o Brasil a, primeiro, a quem está cabisbaixo, a força viva que está cabisbaixa, particularmente Congresso Nacional, que levante a voz, que trabalhe pelo impeachment de Lula e de Moraes. Está na hora, o patriotismo está aqui. Vocês querem que o nosso país seja entregue à China? Acredito que não. Então vamos deixar para lá retirar as conveniências que os senhores recebem. Não é os senhores, um grupo de pessoas, de fisiologistas, se modifiquem para salvar o nosso país. Vocês querem deixar esse exemplo, esse mau exemplo, para seus filhos e netos, para que digam o papai, quando estava, a mamãe, quando estava na função de congressista, não fez nada. Não aceitem isso. Levantem o queixo e ajam agora. O Brasil espera isso. E os militares também. Pensem bem sobre essa situação. O Brasil merece. O Exército de Caxias merece estar sendo tratado como um exército cidadão, como que está ocorrendo atualmente. Nós somos militares, eu que sou, somos do Exército de Caxias, o glorioso Exército de Caxias, que sempre esteve com o povo, protegendo o povo. E falhou aí no dia 8 de janeiro. Temos que levantar o queixo. Vamos ter coragem. É isso que nós estamos precisando. Tenente Stalin, coronel, um abraço. Obrigado, Stalin. Tenente Stalin aqui foi tenente quando eu comandava a companhia contra a guerrilha. A companhia operacional, fui um capitão de arma de infantaria, graças a Deus, com todo respeito às outras armas de serviço, mas o Stalin foi um excelente oficial da reserva que me ajudou muito ali a formar combatentes e cidadãos do país. Tenho muita saudade dele e de outros companheiros também, que ali, oficiais e sargentos, muito bons, que ali estiveram comigo naquela batalha toda de achar que, se nós quiséssemos, poderíamos ser os maiores, os melhores soldados do mundo, igualados com um dos grandes exércitos. Um dos melhores. Sem meios, não é um exército pobre como o nosso, mas ali nós conseguimos fazer muita coisa e formar o verdadeiro soldado combatente, prontos para enfrentar o que viesse. Então, obrigado, Stalin, e outros também, companheiros, que muito me auxiliaram. Você foi um dos melhores. Sabemos que o governo Biden ajudou em muito a eleição de Lula. Será que com Trump poderemos colocar a esperança de que as eleições do ano que vem serão honestas? Essa pergunta eu balanço aqui. Com a urna eletrônica, ela não tem comprovante. Não tem. O TSE pode chegar lá e dizer, esse resultado aí, a pessoa não acha. Como é que ele vai conseguir alguma coisa? Aí, vocês querem saber?
o Grupo Inconfidência agiu, fez um trabalho, que eu não vou dizer qual é, que eu ainda tenho esperança que esse trabalho seja reconhecido, e enviou a vários congressistas de peso, tratando desse ponto. Fiz a minha parte. Foram 6 meses de trabalho sem sair de casa. Fiz a minha parte, tenho esperança que isso seja reconhecido, seja utilizado. José Salviano, de Manaus, está acompanhando ao vivo. O sargento capitão atual, Salviano, foi meu 3º sargento, né, essa companhia que eu comandei. Foi um excelente profissional, muito capacitado, muito inteligente, militar até a raiz dos cabelos. Ali me ajudou muito, ali no enquadramento da tropa, com muita lealdade. Ali junto, vou citar um que não está aqui, junto com o sargento Tony, atualmente capitão. Foram sargentos de topo ali na minha companhia operacional, que muito me ajudaram, sempre me apoiando, me alertando de coisas importantes, e sempre os admirei. Você, Salviano, foi um ótimo profissional. Bom, pessoal, acabaram aqui, não tem mais nada, né, Antônio Carlos? Só isso aqui, né? Não perco as esperanças. Viram o Trump? Ninguém esperava por isso. Eu nem sabia de lei magnetística, não conhecia isso. E apareceu. E ela está começando em ação, hein? Aí para cima do ministro Barroso, do ministro Moraes. Ela apenas está começando a agir aqui no Brasil. Vamos incentivar a lei magnetística. Vamos suportar a taxa de 50%. É claro, isso vai, como eu digo, atua na nossa carne, né? Porque a nossa economia vai ter problemas, os preços naturalmente vão subir, mas eu, de minha parte, prefiro morrer a não ver esse país aqui tão mal comandado como está, uma vergonha, que ele não volte aos trilhos antigos. Então é melhor, como eu digo, morrer, se necessário, lutando. Vamos manter a nossa maneira de ser. O brasileiro, um povo altivo, sempre foi. Nas guerras do passado, ali o Brasil sempre foi respeitado como um país valente, né? O próprio povo brasileiro, um povo altivo, é um povo pacífico, mas ele é altivo, um povo altivo. Vamos nos unir, cada um na sua parte, cada um na sua família, formando os seus filhos. Ah, não dá mais, porque está tudo perdido. Não, não tem nada perdido. Se cada um fizer a sua parte, não estaremos perdidos. Vamos prosseguir, cuidem dos seus filhos, criem o caráter dele, mantenham as tradições conservadoras e nós seremos o país que queremos. O Brasil nunca terá a sua bandeira vermelha. Não vamos aceitar isso. Ativa do Exército, chefes militares, pensem nisso. Vocês gostariam do Brasil com a bandeira vermelha? Pensem nisso. Fica aqui o meu apelo de um simples coronel, apenas um patriota que ama o seu país. O João Francisco Belo, Lisboa. Lisboa. Manda um abraço para o senhor. Ô, Lisboa, outro tenente dos meus tempos aí, sim, quando eu era coronel comandante desse mesmo quartel que eu fui capitão. O Lisboa, um rapaz muito inteligente, muito sério, sempre observei sua atitude ali na lide com os soldados, no trabalho, sempre mostrou-se na mesma companhia que eu comandei. Naturalmente, o coronel e ele chegando aí. Um tenente da reserva, mas que sempre gostei dele e até hoje
com seu patriotismo, ele continua lutando pelo país, na reserva, como cidadão civil, mas mantendo o espírito militar. Então, Lisboa está no trabalho, está reagindo, não baixou a cabeça. É isso que nós temos que fazer. Obrigado, Lisboa, pela sua lembrança. Um grande abraço para você também. E espero trazer melhores notícias com o tempo para todos aí. Mas, enquanto isso, união e ação. Sem ação, nós não chegamos lá. Vamos fazer. Confio em vocês que nós vamos reagir. Que o Brasil será aquele país que nós temos que amar, que nós amamos e queremos amar. Sempre projetado, não em guerras, em coisas duras, sim como um país que se projete pela sua maneira conservadora de ser, pela riqueza, pela exploração das suas riquezas. Sejamos assim, vamos amar o nosso país como ele é, com a sua simplicidade, com a sua afabilidade do nosso povo, em tratar todos que vêm aqui, com essa integração do norte, do sul, do leste e do oeste, onde uma pessoa do Rio Grande do Sul que vá à Amazônia seja tratado lá como um príncipe, como ao contrário. Todos se respeitam, o Brasil é um único, existem muitos Brasis regionais, mas eles, no fundo, eles se integram num único país. O brasileiro é um tipo único, um tipo marcante, na minha opinião. Eu gosto muito do nosso povo. Tem seus defeitos, mas quem é que não tem? Mas é um povo bom, é um povo que torce para que todos sejam felizes, o estrangeiro também, nós fazemos isso. Queremos apenas viver a nossa vida aqui, mas somos altivos. Se um dia precisar lutar, o faremos como fizemos no passado, na Força Expedicionária Brasileira. Falei bastante, desculpe o entusiasmo aí, mas a gente tem que falar o que sente dentro do coração com sinceridade. Muito obrigado. Antes de encerrar... Boa tarde, do Coronel Costa, Comunicações. Forte abraço, Montanha. Vocês estarem aí mantendo aquele velho espírito Caxias que nós queremos restaurado nesse país. De Caxias, que nós pertencemos a ele. Muito obrigado, Costa, pela sua lembrança. Bom, se não tem mais nada, se tiver aqui, eu interrompo, tal. Última aquela velha observação. Se você deseja fazer qualquer comentário ou pergunta sobre o vídeo, favor entrar em contato conosco pelo WhatsApp, número 31 988 21 3592, ou então pelo e-mail grupoinconfidenciabh@gmail.com. Tenha certeza que num tempo hábil responderemos todas as questões que chegarem até nós. Até a vitória, com convicção que nós vamos sair dessa. Muito obrigado por ouvir-nos e até a próxima. Se Deus quiser, com boas notícias para vocês. Fiquem com Deus.